Fenômeno, ela veio uma perspectiva de tecnológica, mas uma perspectiva também de emancipação, dar possibilidades de acesso à tecnologia, senão não faria sentido. O jornalismo foi para dentro desse ambiente por uma questão assim, lógica, né? Como nós lidamos com comunicação e a informação transita nesse mundo tecnológico, obviamente o jornalista tinha que estar lá. E ele foi migrando para lá vagarosamente. De uma maneira primitiva, primeiro o texto, depois foram as imagens fotográficas, e aí a imagem agregada ao texto, e depois o vídeo. O vídeo tem sido bem depois, por conta de tecnologia, de dificuldades e tal. E aí o auge com o YouTube, né, que foi comprado inclusive pelo Google. Certo? Então, o jornalismo, ele está nesse ambiente e eu acredito que deva ser obrigatório a presença dele. Seja por meio das empresas, a mídia clássica, seja por meio de pessoas que fazem jornalismo. Você já deve ter ouvido falar do open source, que é o jornalismo cidadão. Tinha-se um contrato, a pessoa fazia um contrato com a mídia clássica, que tinha ambiente na internet, se produzia, essa pessoa podia ser você, eu, produziríamos texto no local onde nós estivéssemos, de importância mandaríamos para esse pessoal, receberíamos um valor bem menor e ele publicaria ou não o material que nós tivéssemos enviado. Já muda totalmente a perspectiva de quem é emissor, quem é o canal, quem é o receptor. Né? Isso é muito importante. Isso perdeu um pouco de força, mas o jornalismo no mundo da internet está começando a entrar numa espiral de convergência. Essa espiral de convergência é mais ou menos o seguinte: a tecnologia tem que permitir a você, usuário, todas as interfaces possíveis, não só ficar sentado diante dela. Você tem que agir, interagir com ela e até desligar e falar com quem está produzindo do outro lado. Isso não foi ainda possível no Brasil. Faltou se contemplar isso tecnologicamente. Para isso ser possível no Brasil, o que falta? Então, quando se introduziu a televisão de alta definição, por meio de um maquinário adequado, né, tecnologia adequada, as universidades federais desenvolveram um software que atenderia isso. Ficaram vários anos estudando e ofereceram para o governo um projeto. Mas não foi aceito por conta também da pressão do mercado, né? Modelo americano, modelo japonês. E o modelo japonês acabou vencendo. E é esse modelo que dizem que atende mais a mídia tradicional do que efetivamente o cidadão. Então o cidadão sempre pode ter uma televisão de casa, você pode tocar na tela, interagir e falar com o pessoal da produção. Tá errado, estou desligando, estou saindo, está perdendo minha família com todas as pessoas. Entendeu? Esse seria um nível de possibilidade de interação máxima. E isso exigiria profissionais muito bem preparados por conta das empresas de comunicação existentes no Brasil. A pressão forçou a que não houvesse agora, nesse momento, esse nível de tecnologia. Por isso que eu elogiei a tecnologia na minha palestra. Porque a tecnologia independe de sentimentos. Os caras fazem, inovam, criam possibilidades, porque a ideia deles é atingir o público o máximo possível, da melhor forma. E aí as pessoas que se sirvam comercialmente, de maneira cidadã, enfim, as mais variadas possibilidades possíveis. O jornalismo é apenas uma gota nesse oceano. E ele tem que pensar muito bem o que ele faz. Ele tem que saber como faz e que modelo ele vai adotar. Por isso que a pauta no jornalismo, na internet, é totalmente diferente. Ela é uma história contada, não é um fato apenas extensamente. Ao falar isso, você já vai perceber que o jornalismo que se tem na internet hoje ainda é primitivo. Respeita o padrão de lead, aí tem os links ali para cortando a matéria para mandar você para outro lugar, vai para outro lugar, outra camada. Você acha que futuramente o jornalismo de web ele tende a melhorar ou vai ficar estacionado mesmo somente nesse gancho que está? Olha, no âmbito de internet, das redes, é impossível você falar precisar de alguma coisa. Tudo que está lá dentro tem que trabalhar mudanças. Tudo. Se não trabalhar mudanças, morre. Fica parado. Você abre um blog, se você não trabalhar com ele, vira um cemitério. Você tem que estar sempre trabalhando nele.
Agora, como leitor, há uma certa verdade, não falando agora como profissional e acadêmico que o senhor é, há uma certa verdade, há um certo sensacionalismo dentro desses portais de web? Então, a ideia de portal, por exemplo, foi muito equivocada quando surgiu a ideia de portal. Tem um texto do André Lemos, salvo engano, que é Morte aos Portais. Ele diz ali por que os portais não são portais. Porque portal, por definição, é servir de passagem, entendeu? Quando você entra numa porta, você nunca fica parado nela, você vai para o outro lado, né? Você passa de um lado para o outro. A ideia de portal é essa, você ter lá todos, dependendo do que é o portal, se é um portal político, se é um portal de economia, se é um portal de lazer, nesse portal tem que ter tudo para você ir para algum lugar, não ficar num lugar. Os portais, segundo o André Lemos, aprisionam as pessoas. Então ele não é portal. Então, por esse fato de aprisionar as pessoas, você acha que também aprisiona as demais mídias, tanto impresso como rádio e TV, eles se tornaram dependentes dos portais para informarem as pessoas que estão em casa determinada notícia? Você acha que as pessoas se tornaram dependentes desses portais, das demais mídias? Na verdade, às vezes é até difícil saber que você está num portal, né? Porque a definição de portal é isso que eu te falei. Quando você entra no portal da UOL, por exemplo, a UOL não te manda para outro lugar, né? Você lê ali e fica por ali mesmo. Agora, é óbvio que quando você tem um portal, você tem que ter uma infraestrutura tal que você tenha tudo ali dentro. De preferência seu, mandando para outros lugares. Porque, obviamente, a ideia de você fazer com que você fique nos lugares, a ideia do portal ainda é essa, como não deveria. E isso foi rompido. A ideia não é você ficar nos lugares, é você ir para todos os lugares, né? Porque você tem essa liberdade, né? Por meio do interlink e outras possibilidades. Então, isso já está tranquilo, isso daí já está resolvido. As estratégias agora são mais fugazes. Né? O que a gente percebe é assim, cria-se uma ferramenta, agrega-se valor rapidamente, ganha valor no mercado e se vende aquilo lá. Depois quem comprou tem que continuar fazendo aquilo lá. E se não trabalhar, aquilo lá desaparece. Por isso que você vê o exemplo do Google. O Google tentou o Google Buzz, que é uma ferramenta parecida que já existia no Yahoo, que era o Yahoo Buzz. Ou seja, os barulhos do Yahoo, né? As notícias, a repercussão. Depois que o Google fez isso, mas também já desativou o serviço. Aí virou, tinha o Google Wave paralelo também, que também desativou o serviço. E agora tem o Google Mais, que imita um pouco, copia um pouco, agrega valor do Face, agrega um pouco do valor do Twitter, que é a rede social dele. Por isso que ele jogou tudo para dentro do e-mail, que é o que ele tem de mais forte, e o motor de busca dele. Então, essas empresas que estão nesse contexto, elas têm que ficar repensando constantemente. Ora, se o jornalismo está ali dentro, também vai ser repensado. E isso é importante para a gente. A gente precisa estar muito atento a como que essas mutações ocorrem. É possível fazer jornalismo dentro da rede social? É possível. Se você for para essa proposta, é possível fazer. Como vai ser visto? Aí tem que experimentar. E como filtrar o que é verdade e o que é mentira dentro desse jornalismo? É muito complicado porque você tem uma repercussão muito rápida daquilo que transita lá dentro. E você sabendo o que você fez, você tem certeza. Agora, o que vai acontecer depois do que você postou? Um exemplo na outra faculdade que a Marina Silva foi fazer uma palestra lá e o pessoal do Estadão, blog do Estadão, foram lá e de repente ficaram só com uma parcela da notícia. Não quiseram dar informação. Pegaram que a universidade estava atribuindo uma pontuação para quem fosse ver. Mas era uma coisa mínima, uma mixaria, né? Só para o pessoal ir. Mas não era meio ponto. Né? E aí o blog trabalhou esse meio ponto e virou uma celeuma. Porque não era aquela notícia. Então ele se elegeu aquilo lá para depreciar, não a universidade, a Marina, porque era o pessoal do partido contrário. Você tem que ficar muito atento a quem usa a sua informação. Aí tem que monitorar. E aí monitorar exige ter profissionais. E é bom pra gente. Profissionais de comunicação. Então, gerente de comunidade, monitorias. Gera mais emprego. Gera mais emprego. Mas é um emprego especializado. Sim, é mesmo.
Professor, complementando uma pergunta que ele fez sobre a questão do jornalismo web, se pode estacionar. Você concorda comigo que vai depender muito mais das pessoas do que da ferramenta? Sem dúvida. Agora, se você percebe, é lógico que as empresas que estão fazendo mudança, elas têm em vista a informação. Não dá para conceber um ambiente de rede, internet, rede social, sem informação. De onde vem a informação? Ainda é da mídia clássica. Televisão, jornais e blogs. O blog mesmo se serve da mídia tradicional. Você vai ver lá, tem link para a matéria do Estadão, tem link. Então ainda